Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Tozini Freire. Eu sou a Isadora Fingerman, eu sou sócia da área de penal empresarial aqui no Tozini Freire, sou também sócia do grupo multidisciplinar de gaming e esportes. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de apostas esportivas e a nova portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a portaria 1143 de 2024, com temas relacionados à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Eu tenho o prazer de receber aqui conosco o Ian Cook, Managing Director da Stone Tunney no Brasil. Em nome de Tozini Freire, Ian, eu queria agradecer a sua participação, ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco e compartilhar a sua experiência na atuação nesse setor, que a gente sabe que está aí crescendo e oferecendo tantas perspectivas de crescimento para o nosso país. Muito obrigada por estar aqui conosco, Ian. Obrigado, Isadora. Obrigado, Tozini Freire, pelo convite. Ian, por que a gente não começa com você apresentando um pouco para o nosso público da sua trajetória nesse mercado de apostas esportivas e um pouco da atividade da Stone Tunney, tanto aqui no Brasil como internacionalmente? Claro. Bom, eu comecei minha trajetória, na verdade, no mercado financeiro, né? Então, passei por bancos, tanto banco de varejo, banco de investimento, corretoras de valores, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Morei durante quase 8 anos na Nova Zelândia, onde exerci um cargo similar também no mercado financeiro, especificamente na área de prevenção à lavagem de dinheiro. A partir de 2016, né, já trabalhando em consultoria, tanto na parte de compliance quanto inteligência corporativa e investigações, a gente começou a ver um aumento na procura desse tipo de serviço por diversos players, né, da indústria de jogos e apostas, né? Justamente quando esse mercado começou a aparecer aqui no Brasil, especialmente, né, depois de 2018, né, com a lei que, enfim, permitiu as apostas em resultados esportivos, apostas de cota fixa. Então, a partir daí, a gente tem visto um aumento dessa demanda pelos serviços de compliance, os serviços de investigação e também inteligência, né? Então, acho que vem daí a nossa experiência nessa área. Então, acho que agora, né, o atual momento, com a nova portaria e a regulamentação, né, o mercado crescendo e finalmente sendo regulamentado aqui, acho que a gente vai ter oportunidade de usar um pouquinho desses conhecimentos, tanto da parte de prevenção à lavagem de dinheiro, a parte prática, né, a parte né, muito do dia a dia, com esse background que a gente adquiriu aí na indústria de jogos. Legal. Eu tenho uma curiosidade, Ian. O mercado de apostas esportivas, ele é considerado um mercado bastante propício à lavagem de dinheiro. Mas eu tenho algumas dúvidas sobre esse pressuposto, né? Essa conclusão aí um pouco precipitada, até porque tem um mercado de apostas esportivas online, né, absolutamente rastreável. Então, eu queria ouvir um pouco a sua opinião. Você vê mesmo como um mercado aberto demais à lavagem, muito propício a essa atividade ilícita? É um risco que a gente precisa verificar, mensurar e, obviamente, monitorar o tempo todo, né? Especialmente dada a informalidade que existe também. E isso é um tema que muitas vezes causa até um pouco de polêmica, né? Eu tenho participado de alguns eventos da indústria e quando nós falamos de lavagem de dinheiro, isso é sempre um motivo de um pouco de preocupação da própria indústria, né? Que durante muito tempo ficou estigmatizada por questões como a lavagem de dinheiro, né? Especialmente pelo fato né, os jogos de azar, ou ditos jogos de azar aqui no Brasil, ficaram tanto tempo considerados como uma contravenção penal, acho que desde 46, Desde 41. né? 41. E então, assim, né, existe muito um diálogo, assim, de que né, essa caracterização da indústria como propensa a, né, facilitar o crime de lavagem de dinheiro seria algo utilizado para que ela continue não sendo regulada, né? Quando não é verdade, né? Acho que é importante a gente ter esse diálogo, saber justamente quais são os riscos e tendo uma regulamentação, tendo uma lei e agora, né, todas as portarias que tenham todas as previsões para que exista aqui no Brasil, sim, uma indústria regulada que, né, fazendo a gestão correta de todos esses riscos, né? Então, assim, acho que essa é uma das principais preocupações.
Claro, existem sim vulnerabilidades, né? Uma indústria que tenha menos controles ou que as próprias, os próprios players não tenham um programa robusto de lavagem de dinheiro, né? Eu estava, né, vendo, né, um comentário de alguém que diz que a lavagem de dinheiro ela flui como água, né? Ela acaba indo para onde, obviamente, existe menos controle. Então, por isso, a necessidade, sim, de você ter um arcabouço jurídico e uma regulamentação que preveja a melhor forma de prevenir esses crimes e, enfim, seja, enfim, baseada no risco, né? Acho que essas são as grandes questões. E sim, a lavagem de dinheiro ocorre na indústria de jogos, na indústria de apostas, né? Assim, a gente viu recentemente, inclusive, né, o crime organizado utilizando estruturas de operações de apostas para lavar dinheiro de tráfico de drogas. Teve em Rondônia, teve no Ceará, teve recentemente no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente sabe que isso sim acontece. Mas a regulamentação traz lisura, né? Essa é a importância do mercado regulado. Quanto mais regulado, mais lisura para o mercado. É isso mesmo. Com certeza. E eu acho que nesse aspecto é importante, né? Ano passado, quando o GAFI, né, terminou aquela avaliação aqui no Brasil, o relatório fala especificamente da indústria de jogos, né? Que ele não identificou a indústria como com relevância a ponto de atrapalhar todo o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro do Brasil. Mas isso não significa que não exista o risco, né? Sem Então, dúvida. é importante a gente ter essa interpretação. Bacana. Eu queria entrar um pouquinho agora na 1143, na portaria 1143, agora de 2024, né? Foi publicada no dia 12 de julho, super recente. Acho legal a gente olhar um pouco para ela nessa nossa conversa bastante atual. Ela fala, é a portaria que vem regulamentar o mercado de apostas esportivas muito aí na perspectiva da prevenção à lavagem de dinheiro. Mas ela fala também, Ian, em crimes e delitos correlatos. O que você entende por essa expressão? Porque a portaria não deixa claro de que delitos ela está falando. Qual é o seu entendimento, da sua experiência, o que já foi identificado no Brasil e no exterior? Que delitos correlatos acontecem aí nesse ecossistema das apostas esportivas? É, Na minha opinião, isso tem a ver com outros crimes que podem ser praticados, crimes financeiros, né? Então, a própria fraude e a utilização fraudulenta, por exemplo, de uma identidade falsa, né? A questão da manipulação de resultados, né? Que é um crime aqui no Brasil, de acordo com o Uhum. Estatuto do Torcedor, e, obviamente, a utilização, né, das casas de aposta, dos operadores, para a prática desse crime, né? Afinal, a manipulação de resultado, na maior parte dos casos, ela está relacionada às apostas esportivas. Então, o meu entendimento é isso, né? É justamente, né, a portaria dá essa abrangência maior para que os controles que forem criados para a prevenção à lavagem de dinheiro também tenham essa abrangência para cobrir outras modalidades de crimes financeiros que podem acontecer, que podem, né, resultar na lavagem de dinheiro também. Sem dúvida, são os crimes, né, que trazem algum proveito econômico, que vão gerar algum lucro para o apostador, que consequentemente será depois lavado por meio Exato. da própria aposta, né. Bacana. E, bom, a própria regulamentação traz também as questões das avaliações internas, né, de riscos. Que eu tenho uma curiosidade, assim, da sua experiência, de outros setores e agora nas apostas esportivas, como que a gente deve pensar a definição dessas matrizes de riscos no processo? Quais critérios os agentes, os operadores de apostas devem utilizar para mensurar esses riscos no âmbito das suas atividades? E aí eu acrescento ainda mais uma pergunta, porque, né, a depender dessa classificação de risco, a regulamentação traz a ideia de medidas reforçadas ou medidas simplificadas, né, pelos agentes operadores. Que é cada uma dessas medidas? Você consegue trazer alguns exemplos para quem está nos ouvindo, para dar um pouco de concretude para esses termos da regulamentação? Claro, eu acho que aqui a gente pode fazer uma analogia com o que acontece em outros segmentos, né? O próprio bancário, outras indústrias em que você também tem que ter programas, controles e monitoramento de prevenção à lavagem de dinheiro, né? Então, muitas vezes a gente divide em risco de canal, risco de produto, risco de cliente, risco de jurisdição, né? Essa é uma das formas de se trabalhar essas matrizes de risco, né? Então, quando a gente pensa em risco de produto, fazer essa distinção dentro do universo das apostas e jogos,
quais são aqueles produtos que trazem um risco maior de lavagem de dinheiro. Então, e nesses, sim, aplicar essas medidas reforçadas, né? Ou seja, você ter controles mais rígidos, você ter um monitoramento mais rigoroso, né? Então, por exemplo, quando a gente está falando de risco de lavagem de dinheiro na indústria, alguns exemplos, e claro, fazendo isso de uma forma, né, bastante simplificada. As operações de cassino online, por exemplo, né, obviamente elas vão trazer um risco maior de lavagem de dinheiro. As salas de pôquer podem trazer um risco maior devido à possibilidade de você ter ali a transferência dos créditos entre os apostadores. Só para dar alguns exemplos, né? Então, a própria aposta em resultados esportivos. Enquanto você tenha, eventualmente, produtos de menor risco, como uma loteria ou um bingo, com um valor menor de aposta. Então, vai muito acho que da especificidade de cada produto e de como ele é desenhado e quais são os riscos de lavagem de dinheiro, né? Aí, obviamente, o operador vai ter que fazer esse exercício de identificar dentro daquilo que ele está oferecendo quais são aqueles que podem trazer um risco maior de lavagem de dinheiro. Da mesma forma, quando a gente está falando do tipo de cliente, né, você também pode ter riscos diferentes para tipos diferentes de clientes e, por conta disso, ter medidas simplificadas ou medidas mais complexas para gerenciar esse risco. Interessante, eu estava aqui te ouvindo falar, quando você menciona o risco do apostador, imagino que um dos critérios, que até está na regulamentação, e imagino que um dos critérios mais evidentes para trabalhar esse risco é a compatibilidade econômica financeira, né? Sim. Do apostador e das operações que ele está associado. É verdade esse meu pressuposto? É uma das questões mais levadas em consideração? E em que momento, que tipo de informações o agente tem que pedir para conseguir avaliar esse risco de incompatibilidade? Sim, eu acho que essa é uma das preocupações, né, e uma das formas de gerenciar esse risco, né? Então, você tem, por exemplo, o que a gente chama do high roller, né, a pessoa com um volume alto de apostas, que traz, de uma forma inerente, riscos maiores de lavagem de dinheiro. Isso, por exemplo, associado com um perfil transacional que precisa ser analisado, pode levantar ali alguns red flags específicos que vão demandar, né, por conta disso, demandar uma análise mais aprofundada dos riscos associados àquele cliente, ou aquele tipo de cliente, né? Um apostador que, por exemplo, faz muitos depósitos e saques, né, ou que tenha um perfil que, enfim, assim, de novo, né, fazendo um paralelo com o mercado financeiro, como a gente vê, por exemplo, em um banco de varejo. São, acho que, perfis parecidos e red flags, de certa forma, similares que a gente pode verificar. A verificação da capacidade financeira é algo muito comum fora do Brasil. Eu faço um paralelo, por exemplo, com a regulamentação no Reino Unido, em que isso é exigido. E isso, de novo, vai ser baseado em risco, né? Qual é o nível de profundidade que precisa ser realizado, ou qual a documentação necessária, né? A gente, por exemplo, faz lá um trabalho para um operador regulado no Reino Unido, que para os clientes de alto risco, que ele determina de alto risco de acordo com o risk-based approach daquele determinado cliente, pode eventualmente significar até solicitar que o apostador envie declaração de imposto de renda. Eu já vi esse tipo de documento, para que justamente possa ser feito esse tipo de análise. O que para mim ainda não ficou muito claro aqui no Brasil é em que momento que isso vai acontecer, né? Pela portaria, eu entendo que ainda não está muito claro, né? Se então, num primeiro momento, faz-se essa análise que aquele cliente tem um risco maior, e em que momento, então, que essa solicitação de informações, enfim, relacionadas à capacidade econômico-financeira precisa ser solicitada, quanto tempo existe para fazer essa análise, né? Acho que essas são algumas das questões aí que a gente ainda vai ter que verificar como elas vão ser aplicadas na prática, mas que são de suma importância, né? Esse tipo de informação vai alimentar a matriz de risco daquele cliente e vai ser um insumo para uma análise caso exista ali um red flag de uma tipicidade relacionada à lavagem de dinheiro. Sem dúvida, e acho que isso também depende muito do apetite de risco de cada
de cada player, aí aquele que quer ser um pouco mais cauteloso e aquele que vai pedir menos documentação, talvez só no momento inicial. Exato. E vamos dar um passo adiante aí nas nossas reflexões, porque fiquei pensando aqui, lendo a regulamentação, pensando em casos concretos que a gente enfrenta no nosso dia a dia aqui como advogada criminalista. Vamos imaginar em situações onde, então, as operações suspeitas são identificadas pelo operador, são reportadas ao COAF ou à secretaria. Qual é o próximo passo? Há, às vezes, uma reiteração de condutas suspeitas. No seu entendimento, deve esse apostador, esse usuário, ser excluído da plataforma ou não deve? E aí falo do meu lugar de fala como advogada criminalista, né? Qual é a medida que deve ser adotada pelo agente para se prevenir, para se proteger de eventual exposição criminal, na medida em que condutas reiteradas de lavagem, ainda que sendo reportadas ao regulador, podem levar numa futura responsabilização do próprio operador das apostas por participação nessa atividade reiterada de lavagem de dinheiro. O que você acha que pode ser feito com o usuário? Isso acho que é uma questão bem interessante e, de novo, né, a gente tenta fazer uma analogia com aquilo que é aplicado já para outras indústrias reguladas, né, com sujeitos obrigados a fazer reporte ao COAF, né. Um risco que sempre existe ao você encerrar aquele relacionamento é o que a gente chama de tip-off, né, é daquela pessoa ter a indicação de que uma atividade suspeita foi detectada, né, o porquê que aquela conta foi encerrada. E isso pode atrapalhar uma investigação, né, ela pode ser um elemento que traga dificuldades justamente porque, né, aquela atividade específica foi detectada e isso pode ser um indício justamente pelo encerramento daquela conta. A gente vê em outros países, de novo fazendo um paralelo com o Reino Unido, com a Austrália, em que o tip-off ele é um risco, né, ele pode até ser uma conduta, uma irregularidade por si só, e existe uma coordenação grande entre, né, o operador e o regulador ou as forças da lei, justamente para que, né, seja coordenado o que fazer com aquela conta, né? Mantê-la aberta, mantê-la ativa e seguir com o monitoramento justamente para facilitar o trabalho da investigação. Ao mesmo tempo, existe o risco que você mencionou justamente da eventual conduta criminal por conta do operador se nada fizer e simplesmente reportar, né? Então, acho que é uma questão aí para a gente verificar qual vai ser o entendimento aqui do regulador, né, do próprio COAF, né, da forma com que isso vai funcionar. Mas eu acho que sim, é algo que a gente precisa verificar como que vai ser o entendimento. Você entende, então, que existe um risco para o próprio operador, né? Sem dúvida, Sim. acho que o risco está posto na medida em que a identificação de uma conduta reiterada, suspeita, você está cumprindo a sua obrigação regulatória ali de reportar, mas se seguir facilitando a atividade, eu vejo um risco. Claro que em condições em que há um diálogo maduro entre regulador, polícia, Ministério Público e o agente ali para eventualmente conduzir uma investigação maior, aí não, aí a gente Sim. está em um outro cenário, mas num cenário normal aí de temperatura e pressão, eu imagino que identificada uma conduta reiterada, o ideal seria a exclusão desse apostador, sim. A gente está caminhando aí para os momentos finais, nosso tempo é curto, Ian, eu queria abrir aí para comentários finais seus, mas eu ia sugerir até que você compartilhasse conosco, dada essa sua vasta experiência internacional aí no tema, como é que tem sido a atuação de reguladores em outros países em relação aos operadores? Ou seja, quando não há a observância, essas normativas de prevenção à lavagem de dinheiro, a ausência de reporte de operações suspeitas ou reportes falhos, a gente sabe aqui, eu como também trabalho bastante em lavagem de dinheiro, o que acontece no setor financeiro, em outros setores regulados, mas a gente ainda está num mercado um pouco imaturo. Como que é no exterior, assim, quais são as consequências regulatórias nesses casos? A gente vê né, um cenário muito similar ao aplicado para outros players do mercado financeiro, né? Então, de novo, eu gosto do exemplo do Reino Unido por já ser enfim, uma jurisdição muito madura, né? Acho que com um regulador muito atuante.
Você tem multas pesadas sendo aplicadas muitas vezes por práticas reiteradas ou por falhas em monitoramento e reporte de operações suspeitas, né? Então, no começo do ano, por exemplo, teve um operador no Reino Unido que teve uma multa bem pesada de milhões de libras, justamente por não reportar determinados tipos de operação que continham atipicidades, e quando elas foram depois verificadas numa inspeção regular, né, numa auditoria regulatória, elas foram identificadas e deram fulcro aí para uma multa bastante significativa daquele player, assim como a falha em identificar pessoas politicamente expostas. Então, assim, de novo, acho que a gente vê, né, temas muito similares daqueles aplicados a um banco ou uma corretora de valores, e inclusive a revogação de licença. Então, assim, a gente vê um regulador com uma mão pesada, justamente, né, com essa visão de, enfim, ter certeza de que os operadores estão colocando em prática suas políticas, né, suas políticas que já foram aprovadas, um risk-based approach que também é testado, mas que precisa, né, você precisa demonstrar ao longo do tempo o funcionamento dele né, o quanto que aquelas regras e aquele monitoramento continua sendo atual e relevante, dadas as práticas de lavagem de dinheiro que também vão se aperfeiçoando aí de acordo com o tempo. Muito legal, muito bom saber como que esses países que estão aí mais na frente no mercado estão se comportando para a gente poder se espelhar. O tema é muito interessante, né, Ian? Tem muitas perspectivas. É uma pena que o nosso tempo é curto, que a gente não consegue seguir aqui nessa conversa, mas tenho certeza que não faltarão novas possibilidades da gente debater e conversar aí sobre exposições criminais e lavagem de dinheiro nesse mercado tão pulsante. Foi uma honra te receber aqui. A gente teve conosco hoje Ian Cook, o Managing Director da Stone Turn. Muito obrigada pela sua presença, Ian. Obrigado, de novo, obrigado pelo convite. Bom, se vocês gostaram do conteúdo, de outras conversas, se inscrevam no nosso canal de YouTube, acessem nosso site para acompanhar nossas publicações, também pelas redes sociais, e fica aí o convite para o próximo episódio. Um abraço.